prosseguindo, João, e agora quanto aos resultados, né? Quais problemas foram identificados nos pré-testes que você fez? Né? Eu acho que em relação só para explicar o pré-teste, a gente, antes de iniciar a coleta, a gente fez um piloto para ver se estava de acordo com o formulário, a máscara estava de acordo com o formulário, para ver se os digitadores tinham dúvidas referente à coleta. Então, por isso que a gente normalmente faz um piloto nesse tipo de estudo epidemiológico, né? Quando a gente vai coletar. Então, cada um coletou os mesmos 20 formulários e a gente comparou as digitações. Nesse pré-teste, a gente identificou principalmente problemas com a caligrafia dos refugiados. Eles preenchem formulário em inglês, espanhol, português e francês. Então, a gente teve bastante dificuldade com algumas caligrafias, mesmo os que preenchem em francês, muitos deles falam pouco francês, então não são fluentes. Então, eles falam Lingala, Kikongo, Balamba, entre outras línguas. Então, quando eles tentam escrever em francês, fica mais difícil de entender ainda, né? Então, acho que o problema com a caligrafia foi inicialmente um dos maiores problemas que a gente teve. Depois, a gente verificou que estava diferente na máscara em relação ao formulário, para deixar o mais igual possível para a gente poder coletar de forma mais rápida, mais dinâmica, né? Foram esses os problemas iniciais identificados no teste. Entendi. Uhum. Todos os solicitantes de refúgio analisados por vocês, pela equipe, moravam no Rio? No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, 735. Na verdade, 733. A gente coletou 738. 5 moravam fora do estado do Rio de Janeiro, que inclusive chamam nossa atenção, né? Então, eles vieram de outros estados, Minas, São Paulo, Bahia, para preencher a solicitação de refúgio aqui no Rio de Janeiro. Ou estavam aqui no momento do preenchimento, né? E depois se mudaram para esses outros estados. Mas é isso. Daqui do Rio de Janeiro, 733, cerca de, acho que mais de 80% desses 733 moravam na capital e o resto em 19 municípios do estado do Rio de Janeiro, né? A gente tinha até refugiado que morava em Armação de Búzios, mas principalmente os municípios da Baixada Fluminense. Uhum. Entendi. E dentro desse universo de 738, havia alguma grávida? Sim, entre as mulheres, a gente achou um total de 20 grávidas no momento do preenchimento do formulário. Isso deu 8,2% das mulheres, né? Então, esse é um dado interessante, porque no momento do preenchimento do formulário, eles normalmente preenchem o formulário logo depois que eles chegam no Brasil, né? Eles ainda podem migrar um pouco dentro do Brasil, né, internamente, mas aí, quando eles normalmente chegam no Rio de Janeiro, eles normalmente vão lá e preenchem logo o formulário de solicitação de refúgio. Então, a gente tinha, entre 738, 20 grávidas, né? 20 mulheres grávidas, dá 8,2% do total de mulheres. Isso é um número alto, porque se você considerar que algumas mulheres, né, já tinham passado pelo parto quando preencheram o formulário, ou algumas descobriram que estavam grávidas depois, esse número é maior, né, depois do preenchimento do formulário. Então, esse é o dado que a gente tem que prova que
muitas mulheres migram, passam por essa migração forçada durante a gestação, né? Estão migrando como gestantes, né? Então, isso é mais uma vulnerabilidade ainda. Exatamente. Tornando a situação ainda mais difícil, né? Totalmente, muito mais difícil. E aí é mais uma questão de saúde aí para ser pensada. Exato. Você conseguiu verificar se essas mulheres grávidas, né, que estavam migrando, solicitando o refúgio, estavam acompanhadas dos respectivos companheiros ou companheiras, enfim, elas estavam sozinhas com os filhos ou estavam com alguma pessoa, com um cônjuge, enfim? A gente não tem um dado se, como o formulário de solicitação de refúgio, né? Ele é individual, a gente não tem a informação se elas estavam acompanhadas de cônjuges, mas a gente tem um dado em referente aos menores de idade. Então, muitas dessas gestantes também possuíam menores de idade as acompanhando. Então, isso poderia ser outro filho, enfim, uma outra pessoa menor de idade que estava acompanhando no Brasil, acompanhando no Brasil. Então, é isso, é mais como eu disse, mais um tipo de vulnerabilidade. Entendi, entendi. E dentre esses 738, eles tentaram se deslocar internamente nos seus respectivos países antes de emigrar? Sim, a gente tem esse dado, de fato, é, a gente tem uma maioria, como posso falar um pouco mais depois, de refugiados, solicitantes de refúgio, refugiados, que migraram, né, utilizando avião, então um perfil sociodemográfico diferente de refugiados que a gente vê na Europa, etc. Então, de fato, essa população ela é menos deslocada interna, se deslocou menos internamente no seu país de origem do que a gente está vendo por aí, na mídia. Então, por exemplo, os sírios tendem a se deslocar mais internamente antes de conseguir sair do país. Colombianos, por exemplo, hoje é o maior número de deslocados internos do mundo, né? Mais de 7 milhões de colombianos são deslocados internos dentro da Colômbia, né? Então, tem isso também. Então, assim, a gente tem deslocados que foram deslocados internos antes de chegar no Brasil, mas não é um número tão grande quanto em outros países, como Alemanha, Grécia, Turquia, que recebem muitos refugiados que antes da migração internacional foram deslocados internos. Uhum, entendi. Eu sei que, enfim, talvez já até foge o escopo do seu trabalho, mas como você comentou, achei interessante a gente pontuar. É, qual é a peculiaridade da Colômbia que faz ela ser esse número 1 dos deslocamentos? Não entendi qual a. Qual é a questão, o que leva a Colômbia a ser o país número 1 no número de deslocamentos internos? Qual o problema? Tem, como esse dado, né, referente a 2016 e 2017, tem aquela situação histórica, né, com as Farc, que é bem conhecida, né? Enfim, conflitos internos, questões econômicas. Então, tem um número expressivo de deslocados internos. Isso é um dado da Acnur, né? Do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, uma estimativa, né? Mas o dado pode ser uma estimativa com base no que é divulgado, enfim, por organizações internacionais, mas o dado pode até ser maior. Então, hoje, por incrível que pareça, o maior número de deslocados internos no mundo são colombianos. Dentro da Colômbia, maior do que Síria, sírios, etc. Assim, não se compara, muito maior o número. Uhum, entendi. É interessante porque, enfim, é mais uma expressão do certo desconhecimento que a gente tem acerca da própria América Latina, né? A gente não estuda Sim, sim. pouco. Esse dado não é divulgado, né? Dentro do Brasil, se você parar para pensar, a gente tem deslocados internos, né?
não exatamente por perseguição também, mas não exatamente por perseguição, mas historicamente as pessoas migram no Brasil em busca de melhores empregos, acesso a serviços de saúde melhor, enfim, questões econômicas em geral, para estudar, inclusive. Então, a gente tem deslocados internos também. Para quem quiser ver um pouco mais sobre esse dado dos deslocados internos do Brasil, tem o site do Instituto Igarapé. O Instituto Igarapé ele faz essa contagem de deslocados internos brasileiros, né? E a gente tem um número imenso que aumentou nos últimos anos por questões ambientais, como a gente teve a situação de Mariana, a situação de Brumadinho, das barragens, enchentes, seca, entre outras questões ambientais aí que desmatamento, população indígena mais deslocada interna possível dentro do Brasil. Então, esses todos aí são contabilizados pelo Instituto Igarapé, que divulga anualmente o dado, né, de deslocados internos brasileiros. Uhum, entendi. E você também eu sei que não na dissertação, mas agora na sua vida, né, nas suas pesquisas agora, você também tem trabalhado com esses dados de deslocados internos ou não? O nosso grupo não está trabalhando com a questão de deslocados internos, mas a gente tem dialogado com a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal de Saúde, entendendo que sobre esse assunto, entendendo que é importante também ser incluídos nos planos de saúde, protocolos envolvendo que enfim, tem a ver com os migrantes forçados, né? Mas o nosso grupo trabalha especificamente com solicitantes de refúgio e refugiados internacionais, né? Então, são essas pessoas que vieram de outros países para o Brasil. Uhum, entendi, entendi. Lá na tabela 6 do seu trabalho, você vai mostrar os motivos pelos quais o indivíduo solicitou o status de refugiado. Né? E acabamos verificando que a grande maioria foi por perseguição. Né? Quais são exatamente os tipos de perseguição? Né? Fala um pouquinho a respeito disso para eles. Ou seja, o que leva o indivíduo a sair do seu país e solicitar. Né? Existe uma pequena lista de tipos de perseguição que são considerados, que a pessoa tem que ter sofrido para poder solicitar refúgio, né? Isso está incluído no bem fundado temor de perseguição. Aí são perseguições por raça, religião, nacionalidade, por ser membro de grupo social, por opinião política, por situação grave e generalizada de violação de direitos humanos, ou vítimas de tratamento cruel, desumano, tortura, enfim, caso ela retorne ao país de origem também. Então, a pessoa pode não ter sido vítima de tortura, mas ela pode ter esse temor, né, sofrer uma tortura caso ela retorne. Então, é por isso que ela solicita refúgio. Ela está pedindo a proteção para o país, no caso aqui para o Brasil, está pedindo a proteção do Brasil para receber esse status de refugiado, porque se ela retornar ao seu país de origem, ela pode ser vítima de tratamento cruel, tortura e perseguição e até, enfim, morte. Enfim, esses são os motivos considerados dentro da definição de refugiado, da Convenção de Refugiados. Uhum, entendi. E agora, retomando até um item que você começou a mencionar na resposta anterior, que é a questão do deslocamento. Né? Como que eles fazem esse deslocamento? Ou seja, para chegar ao Brasil, como que eles viajaram? Né? De que eles viajaram? De barco, de avião, a pé? Né? E aí eu já emendo uma outra pergunta, que é a questão da documentação. Normalmente eles vêm com documentação, sem documentação ou com alguma documentação falsa, por exemplo. Sim, da nossa pesquisa, 80% vieram para o Brasil de avião. Como eu disse, é um perfil diferente
dos solicitantes de refúgio e refugiados que estão indo, por exemplo, para a Europa, né? 10% vieram por via terrestre, 7% fizeram essa divisão entre aéreo e terrestre. Menos de 2%, 1,7% vieram por via marítima. Então, como eu disse, né, um perfil bem diferente de solicitantes, são solicitantes de refúgio que conseguiram vir para o Brasil através da malha aérea, né, através de transporte aéreo. Então, isso dá uma ideia, né, de que o perfil sociodemográfico deles também é bem diferente quando comparado com o perfil de solicitantes de refúgio e refugiados que estão indo para outros locais. Em relação aos documentos, 82% entraram no Brasil usando passaporte, então entraram com um documento oficial. Apenas 12% falaram que entraram com um documento falso, ou enfim, um número bem menor ainda, menos de 1% entrou com documento emprestado, enfim, existem outros, ou sem documentos, enfim, menos de 4% entraram no Brasil sem nenhum documento. Então é bem diferente quando a gente vê solicitantes de refúgio e refugiados que estão indo principalmente para a Europa, né? Então é bem diferente, né? Não só a Europa, mas principalmente os estudos que tem, né, são estudos europeus, né, para a gente poder fazer essa comparação. Então é bem diferente o perfil daqui dos refugiados que estão indo para lá. Entendi. Você chegou a fazer, em outros trabalhos, comparações nesse sentido, pegando dados, tipo artigos científicos, eventualmente que você já escreveu, ou apresentações, comparando esses percentuais apontados na sua pesquisa, né, ou seja, daqueles que estão migrando para o Brasil, com relação às outras regiões do mundo, América do Norte, Europa, etc. Sim, a gente fez comparações tanto do que a gente achou na pesquisa aqui do Rio de Janeiro, comparando com o que foi divulgado pelo CONARE referente aos refugiados no Brasil, mas também a gente comparou com os dados de estudos europeus que, enfim, têm divulgado anualmente os refugiados que o perfil dos refugiados estão chegando lá. Então, em relação ao perfil encontrado aqui, é muito similar, no Rio de Janeiro, é muito similar ao perfil de refugiados do Brasil, que são a maioria de homens, adultos jovens, cristãos, com ensino superior, que viajavam de avião. E aí, quando a gente compara com o resto do mundo, é muito diferente. Inclusive, em relação como eu disse, né, no mundo são mais de 50% são menores de idade. Aqui a gente encontrou no Rio de Janeiro menos de 3% eram menores de idade, 2,3%, né, nesse período de 2016 e 2017. Esse número pode ter aumentado um pouco agora por causa da questão dos venezuelanos, enfim, não tem como afirmar. Mas em relação à comparação com a Europa, lá é uma maioria de menores de idade, uma população jovem, né, bem jovem, e o número de refugiados, né, de refugiados do sexo feminino é muito maior agora, tem aumentado nos últimos anos quando comparado ao número de homens que solicitam refúgio e recebem o status de refugiado, então está aumentando bastante o número de mulheres. Então o perfil daqui é bem diferente. E em relação à saúde também, se a gente comparar os dados de saúde, as doenças, aqui a gente tem refugiados e solicitantes de refúgio, mas com doenças crônicas, enquanto na Europa tem sido descrito mais refugiados e solicitantes de refúgio com doenças transmissíveis. Então, até o perfil de saúde e doença é diferente. Entendi. Eu já ia até perguntar essa questão da saúde, mas você já acabou emendando. Interessante.